Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para falarmos um pouco sobre a viagem de Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa do Congresso dos Estados Unidos, a Taiwan. Houve uma grande controvérsia relativamente à possibilidade desta viagem se realizar. A viagem propriamente dita esteve quase para não se realizar. Demonstrou que há aparentemente, algum desentendimento entre a Presidente da Câmara dos Representantes e a própria Casa Branca, uma vez que aparentemente o Presidente Joe Biden aconselhou vivamente Nancy Pelosi a não ir a Taiwan. Ela, a Presidente, acabou por ir. Que leitura é que faz de toda esta novela, digamos, que uma vez que durante quase uma semana ninguém conseguiu ter a certeza que a responsável política democrata iria ou não a Taiwan? E pergunto-lhe também, embaixador, se isto já é o lançamento, mais do que uma questão que tem a ver com a agenda internacional, já é uma forma de explicar aos norte-americanos que a China continua a ser o centro da agenda e, portanto, nessa medida seria também uma questão que tem mais a ver com as eleições de novembro do que propriamente com o que quer que seja na área internacional. Já eu tenho uma tendência para procurar não ler à letra aquilo que se passou, isto é, o conflito entre Nancy Pelosi e Joe Biden sobre a ida da primeira a Taiwan não me parece uma história muito bem contada, isto é, eu sei que claramente Joe Biden e os militares também tinham dito que preferiam que Pelosi não o fosse, mas eu acho que para o Partido Democrático americano, a setores do Partido Democrático americano, que sabem que esta questão chinesa é uma questão que toca a fundo muitos setores republicanos e democráticos, era preciso estar com um pé num lado e com um pé no outro. E portanto, eu acho que, para utilizar uma velha expressão que se costumava, que em Portugal se utiliza, eu acho que Joe Biden fez de PIDE bom e Pelosi fez de PIDE mau, polícia bom e polícia mau, como nós dizíamos no passado. E, portanto, Pelosi quis manter aquilo que é a sua consistente posição anti-chinesa, fortemente marcada ao longo dos anos, que teve a ver com a presença em Tiananmen, depois dos acontecimentos de Tiananmen, da sua ida ao Tibete e de um conjunto de declarações que ao longo dos anos tem vindo a fazer, que no fundo dão consistência à dimensão mais guerreira, digamos, dentro do Partido Democrático face à questão chinesa. Joe Biden é um homem da realpolitik, é um homem que, não obstante ter tido posições muito fortes relativamente à China, tem naturalmente que gerir o Estado. E, portanto, disse aquilo que é verdade. Eu não posso proibir que o presidente do fundo da Câmara dos Deputados vá. Nós somos um país democrático e temos essa separação de poderes, coisa que a China se calhar não perceberá. Mas dirá, e disse, eu preferia que ela não tivesse ido. E Pelosi foi. Vamos ver que consequências é que isto vai. No momento em que estamos a gravar este programa, nós não temos nenhuma indicação ainda relativamente a qualquer reação chinesa, embora os chineses tenham feito, quer na conversa com Joe Biden, quer posteriormente numa declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros, tenham feito uns alertas relativamente a consequências que isto poderia ter. Vamos ver que tipo de consequências, esperamos que não de natureza muito radical. Mas isto, volto a dizer, isto é uma questão que se prende com um tema profundamente transpartidário nos Estados Unidos, a questão da China. Eu estava há dias a pensar, estava a ler um livro antigo, americano, e que dizia as nossas ameaças, a Rússia, a China, etc. Bom, o livro era antigo, porque as nossas ameaças nunca são a Rússia e a China, as nossas ameaças agora para os americanos são a China e a Rússia. A ordem é esta, independentemente até do que aconteceu e do que está a acontecer na Ucrânia. A China é verdadeiramente o adversário. A China está lá como adversário, está nos think tanks americanos como adversário desde o final dos anos 90. Só a deriva provocada pelo 11 de setembro é que criou uma distração, digamos, à opinião pública americana e aos próprios líderes americanos nesta matéria para o Médio Oriente. Mas a China regressou, e regressou em força, porque é económica, militar, em termos de utilização dos mares, etc., o verdadeiro adversário. Mais do que isso,
Como Joe Biden, aliás, tem vindo a sublinhar, é o verdadeiro adversário em matéria de valores, porque a China representa aquilo que é a definição de uma política autocrática com um desprezo objetivo pelas regras da democracia como a concebemos no Ocidente. Joe Biden representa e tentou representar, nós já falámos aqui a quanto da Cimeira das Democracias, representa precisamente o contrário. Portanto, há dois mundos aqui em contraponto. E quando os dois mundos em contraponto se encontram, digamos, em níveis relativamente aproximados, como está a acontecer hoje em função da subida do poder da China, os próprios valores começam-se a aproximar. Disse, mas nós estamos do lado de cá, claro que sim, mas há países que se sentem vinculados a uma postura mais autocrática. E, portanto, e daí não é de admirar que a China esteja hoje ao lado da Rússia, ao lado do Irão, e provavelmente ao lado de outros países mais autocráticos que não se revêem num mundo polarizado por uma ordem dominada pelos Estados Unidos. E, portanto, esta é a grande questão que aí está, no fundo, como pano de fundo, para além das questões económicas. No caso de Taiwan, António, vale a pena dizer o seguinte: também aqui há uma diferença de perspectiva em relação ao direito internacional. A China, com a cumplicidade dos Estados Unidos, e bem, nos anos 70, foi definida a política de uma só China, e os Estados Unidos disseram só há uma China, Taiwan não é independente. E convém continuar a dizer que Taiwan não é um país independente, não está nas Nações Unidas, é reconhecido por muito poucos países do mundo, mas ficou estabelecida uma espécie de chamada ambiguidade estratégica relativamente ao modo como os Estados Unidos iam dar garantias de que Taiwan não seria invadido pela China, e que um dia, se houvesse uma reunificação, essa reunificação far-se-ia por consenso. Nós já sabemos que o consenso é praticamente impossível ao que se viu, e assistimos nos últimos anos a uma retórica agressiva por parte da China, como que a apressar o timing de retomada de Taiwan. Temos que olhar isto num calendário em que já tivemos Hong Kong, em que já tivemos Macau, em que o Tibete a coisa já arrumou, e portanto Taiwan está à espera do que possa acontecer. E o mundo ocidental também se pergunta o que é que os americanos farão. E esta também é uma dúvida que continua a pairar. A China, por exemplo, em relação ao espaço, ao chamado Estreito de Taiwan, a China continua a considerar que aquilo não são águas internacionais. Ora bem, não é só os barcos de Taiwan que ali andam barcos americanos, andam barcos de vários países do mundo. E não é indiferente para o mundo que considera que aquilo são águas internacionais, que a China um dia diga agora já não passa aqui ninguém. Claro. Aí ficamos de facto num conflito. A China ainda não foi tão longe quanto isso. Este é um terreno complicado este ano, porque é um terreno em que Xi Jinping tem um congresso do Partido Comunista Chinês, em que quer ser, digamos, reeleito. É um ano menos bom para a economia chinesa, tendo em atenção que a chamada política do Covid-0 acabou por ter um efeito negativo relativamente ao crescimento da economia chinesa. E é um ano em que também para Joe Biden há uma deadline importante, que são as eleições de novembro. Eleições essas que, naturalmente, poderão ter um impacto negativo naquilo que seja o futuro, quer do Partido Democrático, quer do próprio Joe Biden. Portanto, estamos aqui num momento em que os dois protagonistas, no fundo, não são inocentes relativamente ao efeito a tirar desta visita. Vamos ver, esperamos é que não haja decorrências de natureza militar ou de segurança que a possam afetar. Uhum. Permita-me que lhe faça uma pergunta apenas indiretamente relacionada com esta questão. Num programa anterior já chegámos a falar do facto de a aura da vice-presidente Kamala Harris estar um pouco apagada. Acha que isto também é uma forma de Nancy Pelosi se colocar, vamos dizer assim, em bicos de pés para a possibilidade de vir a ser candidata dos democratas à presidência dos Estados Unidos em 2024? António, eu não queria incorrer naquilo que o politicamente correto chama o idadismo. O idadismo é o jogar com a idade das pessoas para efeitos de quaisquer tipo de comentários. Mas Nancy Pelosi tem mais de 80 e tal anos. E nós estamos hoje em dia a caminhar nos Estados Unidos para aquilo que nós assistimos no passado no Partido Comunista da União Soviética e para aquilo que também já era uma tradição no bureau político do Partido Comunista Chinês. Eu sei que para séniores, e eu estou nesse terreno à vontade, é uma boa notícia que os nomes possam ser falados aos 80 e tal anos para novo presidente americano. Mas creio que Nancy Pelosi tem a certeza que o seu futuro é retirement. Apesar de, eventualmente, se
Donald Trump for o candidato republicano, as idades serem muito semelhantes, não é? É verdade, não é verdade. Nós entraríamos aí num registro que não era muito comum nos políticos, tendo em atenção que a maioria dos políticos, por exemplo, na Europa, está hoje na casa dos 40, 50 anos. É um pouco estranho que a classe política só consiga produzir pessoas mais séniores nos Estados Unidos, onde isso não era muito vulgar. Muito bem, vamos fazer então aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá.